Depois de passar tanto tempo idealizando esse projeto e de compartilhar com alguns amigos essa vontade de longa data, né, de ter um canal literário no YouTube, eu finalmente resolvi perder o medo de vez e encarar esse novo capítulo. Afinal, como escreveu o grande Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, e eu nem tô acreditando que eu tô falando isso. Durante um bom tempo eu fiquei pensando qual seria um bom tema, né, para fazer esse vídeo de abertura, e depois de pensar um pouquinho eu achei que seria legal se eu me apresentasse para vocês. Mas eu não tenho a pretensão nenhuma de ficar falando idade, onde é que eu nasci. A ideia é eu falar sobre livros transformadores, né? Livros que ajudaram a formar o meu gosto literário atual, então algum livro que seja importante aí na minha trajetória. Não exatamente livros favoritos, até tem alguns aqui que são, mas a ideia é que sejam livros especiais aí marcantes. Então bora para minha jornada com os livros. Antes de tudo, eu acho legal dizer que eu não fui um leitor tão precoce assim. Eu sei que muita gente começou, né, aprendeu a ler, teve o primeiro contato com literatura com gibi, com quadrinhos. Eu não tenho essa lembrança. A primeira lembrança consciente de leitura que eu tenho, eu devia ter 11, 12, 13 anos. Meus pais não eram, eles não me davam livros de presentes quando eu era criança, então eu comecei a ler de fato na escola, né, tendo amiguinhos que também liam, com os trabalhos da escola. Então essa é a minha primeira lembrança assim vívida com a literatura. Eu, obviamente, não era o garoto que ia jogar futebol, então eu fazia o que no recreio? Ia para a biblioteca com meus amigos. Só que antes mesmo de fazer uma leitura, de pegar um livrinho em si, eu tenho uma lembrança vívida de três filmes que me influenciaram muito. Na verdade, são dois filmes e um desenho animado, que tinham personagens leitores ou que tinham a literatura de uma forma muito vívida. Então, antes mesmo de eu pegar um livro, né, eu lembro que essas historinhas, elas me influenciaram bastante. Ó, eu acho que eu vou desbloquear a memória de muitos de vocês aí. O desenho que eu lembro de ter visto era um que chamava As Trigêmeas. Nesse desenho tinha umas irmãzinhas que elas acabavam caindo em histórias da literatura infantil. Eu tenho uma lembrança vívida de um episódio que elas caem naquela história do Quebra-Nozes, que tem um final muito trágico e elas tentam mudar o final da história. Era bem legal. Então, muitas dessas histórias ficaram no meu imaginário. Várias delas, inclusive, eu nem li, né? Então, o desenho teve esse papel importante, assim, na criação das minhas referências. E o legal é que esse desenho ele é inspirado numa série de livros também, né? O próprio traço do desenho lembra as ilustrações que vem nos livrinhos, é bem legal. Agora, um desses filmes chamava Page Master, ele veio aqui para o Brasil com o título de O Mestre da Fantasia, alguma coisa assim. E foi um dos vários filmes do Macaulay Culkin dos anos 90, só que esse especialmente não ficou, né? Ele não sobreviveu ao tempo. E ele era um filme muito legal. Ele misturava aquela técnica de ilustração 2D com live action. E na história, o Macaulay Culkin ele era um menino tímido que ia para uma biblioteca, né? Fugindo da chuva, era alguma coisa nesse sentido. E ele acabava caindo nesse mundo, né? Inspirado em grandes clássicos da literatura, como Moby Dick, eu acho que tinha Peter Pan também. E ele tinha três sidekicks, né? Que eram os livrinhos que representavam fantasia, aventura e horror. Era bem legal esse filme, eu adorava, eu vi ele demais. E por último, não tem como eu citar Matilda, né? A versão dos anos 90, fique bem claro. Eu acho que até para quem não virou leitor, esse filme é um filme conforto, né? Ele tem aquele climinha assim de você tá sentado na poltrona, no sofá, com uma coberta, tomando um chocolate quente. Que é o filme daquela menina, né, que tinha poderes e que era apaixonada pelo mundo da literatura, ela era autodidata, né, então era bem legal. E é importante lembrar também que Matilda é uma adaptação de um dos livros do Roald Dahl, né, que tem aí uma vasta coleções de livros infantis que viraram filmes e que fizeram parte do nosso imaginário nos anos 90. Bom, então agora a gente vai para a lista de livros em si. Como eu falei, meus pais não me davam livros, então a gente também não tinha uma biblioteca particular em casa,
Então, como é que eu fiz para ler, para começar a dar meus primeiros passos? Eu lia o que os meus vizinhos tinham. E o primeiro livro que eu lembro de ler conscientemente, né, de pegar por vontade própria, foi esse aqui, que é o Fábulas de Esopo. Eu lembro que a capa era essa mesma. Eu não lembro se era da Companhia das Letrinhas, mas a capa era essa mesma. Eu tenho essa memória muito forte. E era um livro que eu amava, né? As crianças saíam na rua para jogar peteca, para brincar de bola, para fazer qualquer coisa, e nos intervalos a gente parava para ler uma historinha por dia. Eu lembro que eu amava. Acho que a minha favorita na época era do Galo e da Raposa. E esse é um livro todo ilustrado. Eu fiz questão de adquirir para minha biblioteca. Eu sabia que eu ia gravar esse vídeo aqui, então eu fiz questão de pegar ele de novo. Já estou me coçando aqui para ler ele. Leiam para crianças, eu acho que isso é uma excelente porta de entrada, inclusive. E daí, procurando esse livro na biblioteca para poder reler, né, porque eu não podia levar ele para casa, eu lembro de encontrar drogas mais pesadas e eu comecei a ter um certo fascínio por livros de detetives mirins, né? Aqueles grupinhos de adolescentes da escola que tentavam desvendar crimes. Eu lembro que eu li um muitas vezes chamado Gênio do Crime, que ele era uma série de livrinhos, mas eu lembro que eu li só esse especificamente, que eu acho que era da Turma do Gordo. Depois eu parti para o livro dos Caras, do Pedro Bandeira, que eu era apaixonado também. Gente, Pedro Bandeira é espetacular. Eu ainda quero ter a coleção inteira deles aqui. E também depois eu fui ler os livros do Marcos Rey, né, da turminha dele, naquela série Vagalume, que foi um fenômeno, né, dos anos 90, dos anos 2000. Eu acho que ajudou na formação de muitos leitores, mas eu era afissurado, assim, especialmente nos livros de mistério. Então, eu lembro que ele tinha um grupo que eu acho que eles não tinham um nome especificamente, né? Os livros eram, não vou tentar nem lembrar aqui porque eu escrevi. Era Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos Cinco Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro e Um Rosto no Computador. Gente, eu lia e relia isso repetidas vezes. E a série Vagalume também trazia outras coisas, né? Trazia fantasia, ficção científica, tinha os livros do Xisto, que eu amava também. Então, foi muito importante nesse processo aí de, de afeto, né? De aproximação com os livros. Falando em série, uma outra série que eu lembro de ter lido muito na biblioteca da escola era uma chamada Literatura em Minha Casa. Eu lembro que eles tinham uma coleção bem grande de livros, tinham a versão infantil, né, de histórias infantis de fato, né, tinha Pluft, o Fantasminha, alguma coisa da Feiurinha também, eu lembro desses dois livros, mas eles também tinham clássicos adaptados, né, clássicos universais, então eu acho que esse foi meu primeiro contato, de fato, com esses livros. É claro que era uma linguagem adaptada, um livro bem reduzido, né, para crianças, mas já funcionou para me dar um gostinho. Eu lembro que eu li os livros da Ruth Rocha, da Odisseia. Nossa, eu amava aquele livro. E foi também nessa coleção que eu li pela primeira vez Os Miseráveis, né, que era uma adaptação, obviamente. E desde aquela época eu me apaixonei perdidamente por Victor Hugo. Talvez ele apareça aqui nessa lista em algum momento. Mas esse contato inicial foi muito legal também. E um outro fenômeno literário, vamos dizer assim, da minha geração foi a revista Recreio, né? Que era uma revista de assinatura, mas você também podia comprar as unidades, né, nas bancas de revista, que traziam textos sobre cultura pop, ciência, era bem legal. Então talvez tenha sido meu primeiro contato com literatura de não ficção. Eu lembro que era muito bom. Meus pais não assinavam essa revista, mas eu pegava também com outro vizinho. Lembro que teve um final de semana que ele me emprestou todas que ele tinha, sei lá, tinha umas 10, e eu li todas no final de semana. Era muito bom, era muito legal. E uma outra característica minha é que eu sou uma pessoa muito mais Ziraldo do que Maurício de Souza. Sei que as pessoas têm uma memória afetiva com Turma da Mônica, e é bom até hoje, né? Eu gosto muito também, sobretudo as revistinhas do Chico Bento, são as melhores. Eu sempre morei no interior, então eu tinha essa afeição pelas histórias dele. Mas eu lia muito Ziraldo, tanto os quadrinhos, né, as tirinhas que tinham nos livros didáticos, quanto nos próprios livros com texto mesmo, né? Então, tinha aquele livro da Professora Maluquinha, tinha um do Joelho Juvenal, eu adorava. Tinha vários outros que eu não vou lembrar agora, mas que eu gostava muito. E claro, né, Monteiro Lobato. Eu lembro que eu esgotei a estante de Monteiro Lobato que tinha na biblioteca. Eu li muito o Reinações de Narizinho, era o meu preferido. E eu acho que
para minha geração também teve o fato da adaptação, né? Eu acho que a gente teve a melhor adaptação de todas as que a Globo já fez. A da Isabelle Drummond como Emília foi a melhor, sem sombra de dúvidas. E hoje a gente problematiza o texto do Monteiro, eu acho isso importante, mas eu acho que não dá para negar a importância dele, né? Não dá para apagar a relevância dessas historinhas, o mundo mágico que ele criou. Eu acho que a gente tem que ler de forma consciente e apresentar isso para as crianças de uma outra forma hoje em dia. Bom, tá na hora de tirar o elefante da biblioteca, né? Para um vídeo como esse. Então, já que eu falei sobre problematizar alguns livros, sobre cancelamento de autores, não dá para deixar de fora a saga Harry Potter, né? Ela foi muito importante para mim, ajudou a formar milhões de leitores ao redor do mundo, né? Então, apagar a relevância dessa saga é uma coisa que não dá para fazer. O engraçado é que eu acho muito irônico, né? A autora ter se mostrado uma pessoa tão intolerante, quando a gente pensa que Harry Potter nada mais é do que um tratado de defesa a favor de minorias, né? Então você tem a família pobre dos Weasley sempre sendo maltratado, você tem a Hermione como uma sangue ruim, você tem toda uma discussão racial, né, que fala dos centauros, dos duendes, e de como os bruxos tratam essas criaturas de uma forma inferior. Então eu acho que parece que não casa, parece que foi uma outra pessoa que escreveu. Então eu gosto muito de olhar essa obra como algo que é muito maior do que sua autora, né? Eu gosto de guardar essa lembrança para mim. E para terminar essa sessão de livrinhos infantis, tem 3 livros que também foram muito marcantes para mim, que eu lembro que eu lia e relia diversas vezes na biblioteca. E esses aqui ficaram de fato, tanto que eu readquiri para minha biblioteca pessoal. São eles O Jardim Secreto. Esse aqui eu confesso que é o que eu menos me lembro, eu não reli ele quando adulto. Então, tá na hora de pegar ele de novo para ler. Vou ver se eu faço isso esse ano ainda. Porém, eu lembro que esse livro tem um ar meio melancólico, né? Eu lembro que tinha essa característica meio tonal no livro. O segundo é o Alice no País das Maravilhas, que dessa leva que é o meu preferido. Eu já li esse livro muitas e muitas vezes. Não gosto da continuação, o Através do Espelho. Gosto muito mais desse aqui. Eu tenho essa edição da Kozak Naif, né? Que não existe mais, que é super bonitona, cheio de ilustrações bem legais. Adoro Alice. E também O Mágico de Oz, que era outro favorito. Eu pretendo reler esse livro porque eu comprei o Wicked. Eu queria fazer um videozão sobre os 2 livros e comparar. Eu sei que eles são muito diferentes, mas acho que vai ser legal criar um conteúdo assim. O que vocês acham? Livrão, viu, gente? E daí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu li o grande amor da minha vida, que é Machado de Assis e seu incrível Dom Casmurro. Esse não é meu livro favorito do Machado, mas é um dos, livro impecável. E curiosamente eu não li esse livro para escola. Eu lembro que eu li o Alienista e gostei muito. Mas romance mesmo, eu li o Dom Casmurro por conta, assim, porque eu tive vontade e adorei, olha só. E desde então ele se tornou o autor favorito da vida, né, brasileiro. Eu sei que é clichê, mas é Machado de Assis, gente. Não tem para onde escapar. Isso que é maravilhoso. E a série também é maravilhosa. E mais ou menos nessa mesma época, eu lembro que eu li Uma Menina que Roubava Livros, que é um livro que eu jurava que eu tinha que ir na biblioteca e não tenho. Preciso readquiri-lo. Que é um livro que me marcou muito, né? Porque foi o meu primeiro contato com histórias da Segunda Guerra. E ele foi uma febre, né? Eu lembro que ele vinha muito naquelas revistas da Avon. Eu fiquei muito emocionado com ele e tenho um pouco de medo de relê-lo, né? Porque eu acho que o livro pode ficar um pouco menor para mim, não sei. Mas eu pretendo fazer isso mais para frente, né? Mas eu gosto da sensação de lembrar dele. Foi um livro muito bom. E mais ou menos nessa mesma época, eu acabei descobrindo uma autora que me viciou muito, né? Enquanto muita gente estava lendo Agatha Christie, que meio que escapou da minha adolescência, eu fui ler a Lionel Shriver. A minha geração, né? Os adolescentes da minha época tinham uma fixação, né, com histórias macabras, com histórias de serial killers, né, Columbine ainda retumbava muito na nossa cabeça, né, então essas histórias de atiradores, tinham alguns filmes sobre isso também na época. Eu lembro que eu me interessei muito pelo livro e
o mais positivo disso é que esse livro perdura para mim, assim. Ele é um livro muito bem escrito, ele é um livro que furou a bolha, porque essa autora não é muito lida, pelo menos assim, ela não, eu nunca vejo as pessoas falando muito sobre ela, e ela é uma autora extremamente versátil. Cada livro dela tem um componente, um gênero diferente, né? Tem ficção científica, comédia, drama, e eu já li outros livros dela e sou apaixonado, e é uma pena que ela não é tão lida aqui, e que os livros dela sempre estão muito baratos, em feirinhas, tipo R$ 10, então isso para mim é um sinal de que talvez ela não é tão apreciada. Leiam Lionel Shriver. Aqui eu acho que vale uma menção especial para minha volta para o mundo dos quadrinhos, né? Especificamente quadrinhos mais adultos, com temas mais pesados. Até então eu tinha lido muito gibi, histórias infantis. E acabei lendo The Walking Dead. Eu era muito fã da série, né? Acompanhava desde a primeira temporada, só que com os intervalos entre uma temporada e outra, e aquele sentimento de falta, né, de mais conteúdo, acabei pegando os quadrinhos, não fui muito longe, confesso, e até hoje mesmo eu sou uma pessoa muito mais fã de quadrinhos com arcos fechados, histórias menores. Tenho vontade de pegar The Walking Dead para ler de cabo a rabo, mas eu confesso que o preço me desanima um pouco de comprar tantas revistinhas, mas talvez eu faça esse plano mais para frente, né, para ler às vezes no tablet, né, uma mídia digital, vai ser melhor. Por que eu tô falando isso aqui? Porque eu não pretendo falar sobre quadrinhos nesse vídeo, não trouxe nenhum. Apesar que existem quadrinhos que são grandes obras-primas que eu colocaria facilmente aqui. Mas eu pretendo fazer um vídeo somente com quadrinhos, com os melhores quadrinhos que eu já li mais pra frente. Então, fica pra próxima. A minha entrada no mundo dos clássicos, né, lendo um texto integral, foi com Frankenstein, da Mary Shelley, que é um livro que eu amo de paixão até hoje. Eu já reli ele depois de velho. E ele é maravilhoso. Não aceito críticas com relação a esse livro. E eu acho que é uma ótima porta de entrada para jovens, né? Acho que muito por conta desse ar macabro, que está muito mais associado à cultura pop do que ao próprio livro, né? Porque o livro tem uma outra pegada, uma coisa muito mais filosófica. Mas eu acho que é uma boa aí. Se você quiser indicar um livrinho aí para um pré-adolescente, um adolescente, vai ser uma boa pedida. Já que eu estou falando de livros favoritos, deixa eu já pegar um outro aqui, que eu li na faculdade por influência de um professor. Eu li o A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. E que livro maluco, disruptivo, maravilhoso, delicioso. Hilda Hilst, você é única, é única. Eu amo essa mulher, já li outras coisas dela. E o A Obscena Senhora D foi uma ótima porta de entrada. Eu vi inclusive uma peça que esse professor, não sei se ele era roteirista ou se ele era o diretor da peça, mas que ele fez, que chamava Obscena Senhora H. Então a Hilda, que era essa personagem, a Ilê, maravilhoso. Eu gosto muito de fantasia também, apesar de ler bem pouco, né? Eu tenho vários livros aqui, mas como eles são coleções, eu geralmente dou uma postergada para ler esses livros, né? Porque demandam mais tempo. Mas o primeiro, assim, de fantasia adulta que eu li foi As Crônicas de Gelo e Fogo, né? A Guerra dos Tronos, que é um livro que eu amo de paixão, apesar daquele final pavoroso da série, né? É uma tristeza o que aconteceu. E também, apesar desse Martin aqui não lançar pra gente o sexto e o sétimo livro, que eu confesso que eu nem tenho mais esperança desses livros serem lançados. O sexto até deve sair, mas o sétimo com certeza vai ser escrito por outra pessoa. Mas enfim, isso não invalida o valor desses livros para mim. Eu adoro esses personagens. Inclusive, eu já li outros livros que não fazem parte da série mesmo, né? Aquele livro Fogo e Sangue, que conta a história dos Targaryen. Eu li ano passado e adorei. Adorei de verdade. E claro que depois disso, né, eu fui ler Senhor dos Anéis, que eu também amo de paixão, mas não trouxe Senhor dos Anéis para cá. Eu trouxe O Hobbit, que é um livro que eu amo muito mais do que O Senhor dos Anéis. Assim, não dá para comparar, né? São duas obras, são duas propostas completamente diferentes. Mas é que esse foi o meu primeiro contato. Isso aqui parece que o Tolkien está abraçando os leitores. Então, eu tenho um carinho muito especial. E o nome da minha tartaruga é Bilbo. Então, isso significa que eu amo esse livro demais. Maravilhoso. E agora é o momento que eu conto uma anedota para vocês. Eu já tinha até então um gosto meio que formado de literatura, já tinha lido vários gêneros diferentes, e sempre falei que gostava muito de livros brasileiros, de livros nacionais, né? Adorava Machado de Assis, Hilda Hilst, até José de Alencar, gente. Eu li José de Alencar na escola e gostei, adorei Iracema. Então, sempre falei isso, até que numa
livraria de Diamantina me fizeram perguntas assim: ah, você já leu tal livro? Você já leu esse livro aqui? E nenhum deles eu tinha lido. E eram livros de autores daquela segunda fase do modernismo. Então, eu, para resolver essa falha de caráter, fui atrás desses autores e comecei com Lígia Fagundes Telles e seu maravilhoso Ciranda de Pedra. Esse não foi o primeiro livro que eu li da Lígia, né? O primeiro foi o Antes do Baile Verde, mas depois de algumas semanas eu já peguei o Ciranda, mas eu fiz questão de trazer esse livro para cá porque fala-se muito da Lígia contista e, de fato, ela é uma exímia contadora de histórias curtas. É inegável o talento dela, mas, gente, os romances da Lígia não ficam nada atrás. Vocês já leram As Meninas? Vocês já leram Ciranda de Pedra? É maravilhoso, tem uma carga psicológica muito forte. Esse, especialmente, é um livro um pouco mais leve, né, do que o As Meninas, então eu recomendo demais. Inclusive, a Lígia escrevendo não ficção também é maravilhoso, porque ela escreve memórias e coloca um pouco de fantasia nas histórias que eu vejo poucas pessoas falando dessa vertente da autora, só falam dos contos, dos contos, dos contos, que são perfeitos, sim, mas leiam outras coisas da Lígia, gente, ela é perfeita, é maravilhosa. E daí eu fui galgando outros escritores dessa mesma geração, né? Peguei o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, aí o mundo todo para se descobrir. Mas tudo começou com Dona Lígia, que maravilhosa. Gente, já tá acabando, eu juro. Tem poucos livros agora para mostrar para vocês. Então, eu li Dona Virginia Woolf e seu Mrs. Dalloway e levei um susto. Ela me deu uma surra com esse livro, eu não estava preparado para ele, por isso que eu trouxe ele para cá. Apesar de eu adorar esse livro, eu sinto que eu deixei muita coisa passar, não entendi muito bem, então eu quero muito reler, principalmente em outra edição, porque essa aqui é com a tradução do Mário Quintana, que eu já ouvi falar muito mal, assim, então eu pretendo pegar aqueles livros da autêntica, da autora, para poder fazer essa releitura, né, mas livraço. E agora eu vou mostrar para vocês um único livro que me fez ler de pé. Eu não dava conta de ler sentado, de ler deitado, porque eu estava tão envolvido com essa história que eu não conseguia ficar parado. Seu Zé Saramago, né? Com seu ensaio sobre a cegueira. Gente, que livro. Que livro. Faltam palavras para falar sobre isso aqui. Isso aqui é um experimento humano. A capacidade que o Saramago tem de criar esses ensaios, né? De perceber a humanidade através de um cataclisma, de uma fantasia muito pequena, né? Para mostrar como funciona a sociedade. É uma coisa impecável. Eu li recentemente o Intermitência da Morte, é outra coisa fantástica. José Saramago é tudo. Ele é o meu segundo autor favorito. Já já eu falo sobre o primeiro. Maravilhoso isso aqui. Outro livro que eu queria comentar com vocês é o Becos da Memória, da Conceição Evaristo. E esse livro é muito especial para mim por três motivos diferentes. Primeiro, porque ele foi meio que uma porta de entrada para essa literatura de cunho mais racial. Então, depois da Conceição, eu fui ler autoras como Toni Morrison, Alice Walker, a própria Carolina Maria de Jesus, né? São autoras muito importantes desse movimento. Em segundo lugar, porque é um livro que se passa na mesma cidade que eu moro, né, em Belo Horizonte, que ela vai contar a história dessa favela que realmente existia, de pessoas que tiveram que ser desapropriadas, uma história muito triste, e que eu não fazia a mínima ideia, não conhecia, depois eu fui pesquisar um pouco mais. E em terceiro lugar, porque eu tive o prazer de ver a Dona Conceição ao vivo na reabertura da Biblioteca Municipal aqui de BH. Foi um evento muito bonito, ela leu trechos do Olhos d'Água, que é um outro livro dela. Então eu guardo esse livro com muito carinho e essa é uma das minhas autoras nacionais favoritas. Amo Conceição Evaristo. E por último, mas definitivamente não menos importante, o livro mais transformador, mais espetacular, mais divisor de águas da minha jornada como leitor, esse bitelo aqui chamado Os Miseráveis. Gente, isso aqui é um totem, isso aqui é o Victor Hugo ele conseguiu capturar todas as nuances da alma humana para o bem e para o mal e condensar nesse livraço aqui, que é eterno, que, né, eu não preciso nem defender Os Miseráveis aqui, é um dos grandes livros universais.
e se tornou, de longe, o meu livro favorito da vida, e dificilmente algum livro vai ultrapassá-lo. É maravilhoso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu conto com a companhia de vocês para os próximos conteúdos que eu já estou preparando. E convido vocês para seguirem o canal, para curtirem, compartilharem e deixarem aqui nos comentários quais foram os livros transformadores para vocês. Se vocês fossem fazer uma listinha de 5 livros, quais livros vocês colocariam aí na sua jornada de leitura que ajudou a formar o seu gosto literário? Tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima.